amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou feliz de estar aqui novamente, em Gravatá, com os meus familiares. E nós tivemos esse período de quarentena. Graças a Deus, lá em Santa Filomena, nós não tivemos nenhum acidente, mas ficamos ilhados, ficamos presos e não tivemos como chegar aqui. Desde antes de abril já estávamos ali. E conversando pedindo permissão ao nosso querido pastor Ailton, eu disse que precisaria vir 8 dias antes da ceia. E eles podem vir. Eu cheguei terça-feira aqui. E nós estamos aqui. E quando chegamos, feliz porque rever nosso querido pastor Rinaldo. E um pedido dele é uma ordem, e nós já estávamos mesmo à disposição, porque assim que aprendemos com o nosso pastor presidente, que obreiro não fica desocupado, ele sempre está à disposição do pastor local. E para mim é um privilégio estar aqui revendo os irmãos, graças a Deus, todos muito bem. Nosso querido pastor nos convidou para trazer uma palavra, e eu quero fazê-lo com muito temor e tremor, pois a igreja do Senhor, ela é doutrinada, e a gente sabe a responsabilidade que temos em trazer uma palavra para a igreja tão bem ensinada, tão bem orientada por Deus, pelo pastor da igreja. Então, para nós é um motivo de grande alegria. Estamos ali cooperando com o nosso pastor na cidade de Santa Filomena, fazendo a vontade de Deus. Meus queridos, sem mais delongas, gostaríamos de abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis, capítulo de número 35. Irmãos, vamos fazer uso das Escrituras. Começar do primeiro versículo, diz a Bíblia: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, nós e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Amém. Temos lido a palavra de Deus nessa noite tão importante. E nós, meus queridos irmãos, nos deparamos com uma história muito bonita, a história de Jacó, quando Deus exigiu dele. Os irmãos sabem que Jacó, ele é um dos patriarcas no período compreendido pelo período patriarcal, e tribal, onde Deus dava ao patriarca a revelação e ele assim passava para seus filhos. Foi um período de
poucos homens escolhidos por Deus, porque na verdade Deus em primeiro lugar escolhe a Abraão, depois a seu filho Isaque, sucessivamente a Jacó, para depois, através de Jacó, escolher 10 tribos, e dessas 10 tribos então formar uma nação. Mas sabemos a história de Jacó e sabemos como ele, o seu próprio nome, né, que quer dizer suplantador. Há muitas controvérsias porque o nome Jacó é suplantador, não porque ele era enganador. Há uma diferença, nós precisamos ter muito cuidado quando chamamos Jacó de enganador. Na verdade, suplantar aqui quer dizer conseguir as coisas botando força, se esforçando, passando na frente. E Jacó realmente era um pouco adiantado. Se nós vermos, ele era um pouco adiantado. Muitas coisas que Jacó conseguiu na sua vida foi com seu esforço. Dava errado porque a maneira do homem não é a maneira de Deus, e se tratando das coisas de Deus, irmão, é da maneira dele, amém? Não é da nossa maneira. Mas em si, Jacó, ele usou de várias artimanhas para conseguir chegar aonde chegou. Mas aí encontramos ele agora, aleluia, já com sua família, e Jacó estava já palmilhando como peregrino, assim como Abraão, seu avô, como Isaque. Ele estava peregrinando na terra das suas provações, das suas visitações. E Deus se revela a ele de uma maneira muito interessante, porque Deus, aleluia, ele sabe quando se revelar. E Deus aparece a Jacó e diz a ele: olha, levanta-te e vai a Betel. Aonde Jacó estava? Jacó estava longe de Betel. Jacó, na verdade, estava ali palmilhando a terra. Ele parou, conforme Gênesis capítulo 33, versículo 18, ele parou de frente a Siquém, e habitar em Siquém não foi bom para Jacó. Siquém era uma cidade, ele ficou diante daquela cidade, mas não foi bom, deu tudo errado. Meus irmãos, bom é a gente estar na vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, tudo dá errado. Sabe qual é o melhor lugar do mundo? É estar no centro da vontade de Deus. Quantos concordam com isso? Diga amém. Então, habitar em Siquém não foi bom para ele, deu tudo errado. Inclusive a sua filha Diná foi humilhada, houve morte, houve muitas coisas contrárias em Siquém. Tudo estava andando errado. Tem crente que às vezes está numa situação dessa, tudo está dando errado, meu querido, minha querida, porque você não está aonde Deus te colocou. Mas se você estiver no lugar onde Deus quer que você esteja, tudo vai dar certo. E Deus lembra a ele, veja onde é que Deus queria Jacó. Deus disse a ele: sobe a Betel. Betel tinha uma história particular com Jacó. Betel, casa de Deus. A Bíblia diz que quando Jacó fugia do seu irmão, aleluia, ele chegou num lugar, louvado seja o nome do Senhor. Ele chegou num lugar, irmão, onde tinha uma cidade por nome Luz, e ali ele estava sem direção. E a Bíblia diz que ele fez um travesseiro de pedra. Os irmãos sabem que para a gente dormir ou fazer de uma pedra um travesseiro, é preciso estar muito angustiado, porque travesseiro não se faz de pedra, né? Mas Jacó estava tão angustiado que ele fez um travesseiro de pedra. Por isso que a Bíblia diz que suave é o sono do trabalhador. Mas Jacó estava, na verdade, era atribulado. Talvez você esteja numa situação assim, e talvez você coloque, aleluia, e diga assim: Senhor, eu estou vivendo dias como Jacó, dormindo num travesseiro de pedra. Minha cabeça dói quando eu me deito, eu penso nas coisas que eu tenho que resolver, eu penso nas coisas que eu preciso organizar na minha vida. Mas eu quero te dizer, nesta noite, aqui hoje é Betel, é casa de Deus, é casa de resposta, é lugar onde Deus muda a vida de crente fiel. E a Bíblia diz que Deus aparece
a Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo de número 28, nós encontramos que quando ele se deita, ele tem um sonho. Aleluia, depois que ele faz aquele travesseiro de pedra, ele tem um sonho, e ele vê anjos de Deus, aleluia, uma escada posta perto dele, aleluia, e anjos de Deus que subiam e desciam. Eu sempre gosto dessa ordem, porque não pode ser invertida, aleluia. Primeiro tem que subir para depois descer. Sabia que não pode ser o contrário? Não pode. Primeiro sobe a nossa oração, primeiro sobe a nossa petição, primeiro sobe o nosso clamor, primeiro sobe a nossa súplica, e vem descendo resposta de Deus para alguém que chegou hoje aqui. Então a ordem é subir. Os anjos que subiam levavam as orações, os que desciam traziam resposta. Hoje aqui, aleluia, Betel, tem anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Eu acho tão lindo porque a Bíblia diz que perto dele estava o Senhor. Jesus está perto de você, meu irmão. Jesus está perto de você, minha irmã. Aleluia. Eu gosto de, aleluia, ouvir quando Deus fala. Eu gosto de gravar os pormenores. E eu achei muito interessante num círculo de oração, aleluia, quando o Senhor bradava e dizia: mulher, eu vejo as tuas lágrimas, eu estou na cabeceira da tua cama ouvindo a tua oração. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Quantos creem nisso? Ele está lá. A Bíblia diz que perto dele estava o Senhor. Não creia, aleluia, num Deus distante. Ele está bem pertinho de você agora. E naquele momento, aleluia, Jacó, devido à sua situação, aleluia, ele se viu, irmão, numa contradição, porque ele estava fugindo. Ele havia enganado seu irmão, havia enganado seu pai, deixou uma mãe chorando para trás também. Ele estava totalmente fora da vontade de Deus. Mas Deus é assim, irmão, Ele entra, aleluia, com uma providência em nossas vidas, coloca a gente no estreito, conserta o que tem que consertar, para a gente poder, irmão, prosseguir. E aí, louvado seja o nome do Senhor. Deus faz grandes promessas a Jacó, aleluia. Ele diz que quando ele se apresenta, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Mas Deus não disse que era Deus de Jacó. Por quê, irmão? Porque Jacó ainda precisava mudar muita coisa. Eu acho lindo porque Deus, ele trabalha certo, né? Só vamos ver lá em Êxodo capítulo 3, versículo 6, quando ele se apresenta então como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aqui ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas para ser teu Deus, tu precisa mudar muito. Tem coisa para você mudar, não é de todo jeito. Às vezes é o Deus do meu pai, do meu avô, da minha mãe, mas será que é meu Deus? Eu preciso mudar. Era Deus chamando ele à responsabilidade. Deus nos chama à responsabilidade. Ele quer ser o teu Deus, Ele quer ser o teu Deus, Ele quer ser o teu Deus. Aleluia. E Deus faz grandes promessas. Ele diz: a terra que tu está é tua. Veja que coisa. Às vezes a gente diz: meu Deus, de onde vem a resposta? Você está em cima dela. Aleluia. O crente que entrou aqui essa noite já está de posse de vitória, porque o Deus que está em Betel, Ele diz: o lugar que você está é aqui que eu vou lhe abençoar. É Manassés e Efraim, né? Deus me ouviu na minha angústia e Deus me abençoou no lugar da minha provação. Eram os dois filhos de José. Deus vai te abençoar no meio da prova mesmo. Ele vai te dar vitória, e vitória grande no meio da prova. E Jacó, aleluia, Deus faz promessa a ele, aleluia. E depois ele se acorda. E quando ele se acorda, ele diz: quão terrível é esse lugar. Para Jacó era mesmo. Nós precisamos ter cuidado quando nós, aleluia,
estamos lendo o texto. Não é que a casa de Deus seja lugar terrível, mas para Jacó era terrível. Por quê? Porque ele estava fora do eixo, ele estava todo troncho, ele precisava se consertar, ele precisava rever os seus conceitos de fé, ele precisava se converter, ele precisava mudar de atitude. Então aquele lugar é terrível mesmo para ele. Mas para aquele que está na vontade de Deus, aleluia, aqui é Betel, aqui é a casa de Deus. Se esse lugar não é outro, é a casa de Deus. E quando Jacó se acorda daquele sonho, aleluia, e diz essa expressão, a Bíblia diz que ele faz, aleluia, 4 ou 3 pedidos, porque ele pede companhia. Vamos ver no capítulo de número 28 de Gênesis, aleluia, e versículo 20 diz assim: e Jacó fez um voto. Você tem feito voto? Eu quero dizer uma coisa a você: é tempo de fazer votos. Vou repetir: é tempo de fazer votos, porque Deus vai abençoar crente nesse lugar. É tempo de votar. Agora vote e cumpra. Vote com sabedoria e cumpra. E ele fez um voto. A Bíblia diz, ele disse: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Deus de Jacó. Deus quer formar uma aliança conosco nessa noite, amém, irmão? Jovens, vocês estão presentes, Deus quer uma aliança com vocês. Irmãos, Deus é Deus de compromisso. Sabe, tem umas bênçãos aí empacotadas que estão vendendo sem compromisso. Eu não quero ela, porque as bênçãos de Deus, as bênçãos bíblicas, elas são de frutos de compromissos assumidos entre Deus e o homem e Deus. Temos que hoje assumir compromisso. De uma forma, se nós formos sintetizar, Jacó pediu, aleluia, companhia, porque ele disse: o Senhor for comigo. Não é verdade? Ele pediu, irmão, proteção. Ele disse: me guardar por onde eu andar, amém? Ele pediu também provisão. Ele disse: me dá pão para comer, me dá veste. Deus, aleluia, ele assume compromisso. Se você assumir compromisso com ele, e se em paz eu retornar, Deus dando segurança a Jacó. Eu sempre digo que o Deus dessa igreja, aleluia, é o Deus que quer assumir compromisso conosco. Vamos assumir compromisso hoje. Quantos querem assumir compromisso com Deus? Olha, o negócio é sério. Eu conheci um servo de Deus, já está com o Senhor, por nome Laureano. E aquele servo de Deus, tivemos a felicidade. Ele tocava um acordeão e cantava no conjunto, na primeira formação do conjunto Gratidão, ainda quando eu era de São Lourenço da Mata. E eu me lembro que aquele servo de Deus contava muita gente. Ele sofria de um mal muito terrível, uma doença terminal, e era coisa muito difícil que aquele homem passava, mas era uma vontade de pregar o evangelho, de fazer a vontade de Deus. E ele contava a história dele, que quando foi acometido logo pelo mal, foi parar no isolamento para morrer, e o médico disse: olha, você vai morrer, nós não podemos fazer nada mais por você. E ele, aleluia, naquele isolamento, naquele hospital, ele começou a orar e dizer: Senhor, eu ainda quero te servir. Senhor, eu quero pregar o evangelho. Senhor, eu quero fazer a tua vontade na terra. Isso ele começava a orar durante toda aquela madrugada. E ele disse que não sabe bem a hora, mas lá para a volta da madrugada entrou um moço, parecia um médico, todo de branco, e sentou-se perto dele e disse: Laureano, o que é que você quer? Aleluia. Eu creio num Deus que ainda entra em leitos de hospital.
Quantos creem? Quantos creem? Só os que creem, irmão. Esse Deus é vivo e Ele quer assumir compromisso conosco. E ele entrou e ele disse: eu queria ficar bom, doutor. Ele pensava que estava falando com o médico. Disse: eu queria ficar bom, porque eu ia pregar o evangelho, eu ia fazer a obra de Deus. E ele pegou, puxou um livrinho pequeno e anotou e saiu. Aleluia. E no outro dia, quando o médico então chegou, disse: Laureano, e ele respondeu, e se você ainda está vivo? Eu disse: estou. Aleluia, glória a Deus. Disse: não morreu. E dali por diante foi melhorando, melhorando, melhorando e saiu. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, eu creio nesse Deus, aleluia. É o Deus de Betel, é o Deus que se revela, é o Deus que quer tratar com você como pessoa. Ele quer um compromisso pessoal com o crente nessa noite. E o que acontece, irmão, é que o irmão Laureano, ele mesmo dizia que esqueceu-se. E aí foi trabalhar na vida secular e começou a esquecer do que tinha prometido ao Senhor. Os anos passaram e ele, aleluia, foi bem sucedido na vida. Não deixou de ser crente, ele não chegou a se desviar. Mas Deus é Deus de compromisso sério, irmão. Veja lá o que você está dizendo. E o que acontece, meus irmãos, é que depois de alguns anos o mal voltou. E aí quando voltou no rosto dele. Aleluia. E ele foi orar e pedir ao Senhor misericórdia. E aí ele disse que num sonho aquele mesmo moço aparecia a ele e mostrava o livro e dizia: Laureano, está lembrado disso? Está lembrado desse compromisso? Agora está. Eu não quero fazer medo a ninguém, mas precisamos cumprir os nossos compromissos com Deus. E Jacó sai dali, aleluia, com essa direção de Deus. Mas veja que do capítulo 29 por diante, Jacó chegou a morar em Siquém. Jacó começa a trilhar outros caminhos. Talvez ele pensava, aleluia, que a sua vida era uma vida que independia da vontade de Deus. Meu querido, nós estamos aqui, nós viemos de Deus, estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e um dia vamos nos encontrar com o nosso Deus. É o nosso resumo de vida. Então precisamos centrar-se naquilo que Deus quer de nós. E vejamos, irmãos, que aí Deus aparece no capítulo 35 a Jacó, e Deus diz a Jacó, aleluia: levanta-te daqui, sai de Siquém, sobe para Betel, aonde eu te apareci no dia da tua angústia. Meus irmãos, tenha cuidado, tem muitos por aí que estão querendo tirar, aleluia, a alegria, a felicidade que nós temos de estar em Betel. Clama o sangue de Jesus. Betel é lugar, aleluia, de compromisso. Betel é lugar de revelação. Nós precisamos estar em Betel. Não podemos sair. E Jacó olha para a sua família. Eu acho interessante a visão de Jacó. É uma visão que todo o pai de família deve pedir a Deus. Todo o pai de família deve pedir a Deus essa visão. Ele olha para os seus familiares. E ele era profeta de Deus. Ele diz: tirai de vosso meio os deuses estranhos. Tire. Eu sinto que tem algo estranho. Tire do vosso meio os deuses estranhos, aquilo que não agrada ao Senhor. Irmãos, aleluia, tem milagres que Jesus faz, mas tem milagre que é nós que temos que fazer. Tem gente dizendo: ah, Senhor, tem misericórdia. É aquele velho testemunho, né? Não sei se tem alguma irmã com esse nome, mas entenda, a gente escuta muito isso na igreja, né? Uma irmã no círculo de oração recebeu a oportunidade e disse: irmão, ore por Rita. Rita está me dando um trabalho. Rita, olha, eu não sei o que fazer com Rita. Rita está acabando com minha paz. Disse: vamos orar por Rita. E a dirigente, quando foi orar, e perguntou: irmão, quantos anos tem Rita? Ela disse: 3 aninhos.
Misericórdia. A coisa está assim hoje, né? Não consegue dominar nenhuma criança. Meu pai criou 9, aleluia. E ele dizia, eu gosto de lembrar disso, que ele dizia, o homem sou eu, o resto aqui é tudo menino. Aqui na minha casa o homem sou eu. E eu dizia, meu pai é bravo, aleluia. Mas ele estava certo, porque se ele não fizesse isso, a gente amarrava ele e pendurava ele, né? 9. Ele dizia, o homem sou eu, o resto tudo é menino. O resto é menino. Glória a Deus. Então precisamos ter cuidado. Jacó olha para a sua família e diz, tire de vosso meio os deuses estranhos. Tem coisa estranha em vosso meio. Sabe, é o filho chegando com um corte de cabelo esquisito, é chegando até com tatuagem, é chegando com as coisas diferentes. E o pai me tira do teu meio, tira do teu lar as coisas estranhas. Tem que tirar as coisas estranhas, irmão. Louvado, em Levítico capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz que Nadab e Abiú, que era filho do sacerdote, né? Levaram fogo estranho, levaram um fogo diferente. Até o fogo não pode ser estranho, tem que ser conhecido por Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que saiu fogo da presença do Senhor e consumiu os dois. A gente precisa ter muito cuidado, tem muita coisa estranha hoje. Se nós fizermos um rápido estudo, uma análise na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Deus sempre pedindo, põe a casa em ordem, põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem. A mulher virtuosa é aquela que dá ordem, se levanta cedo e já coloca a casa em ordem. O servo de Deus é aquele que coloca a sua casa em ordem. Jacó diz, tira os deuses estranhos. Agora veja uma coisa interessante, meus irmãos, que eu gostaria de frisar. É que Jacó, quando ele faz esse pedido, nós encontramos que Jacó trabalhou 14 anos pelas suas esposas, era a tradição daquela época. Ele queria a Raquel, mas deram Leia, os irmãos sabem a história. E passou 20 anos mais ou menos trabalhando para Labão, seu sogro. Era um bom sogro, né? A Bíblia diz que de uma vez ele diminuiu o salário de Jacó 10 vezes. Sogro bom, né, irmão? Quem quer um sogro assim? Louvado seja o nome do Senhor. Todo ano ele dizia, tu trabalha muito, é um caba trabalhador, mas eu vou diminuir mais o teu salário. 10 vezes ele baixou o salário de Jacó. Mas Deus abençoava Jacó, amém, né, irmão? E quando Jacó, recebido a direção de Deus, saiu da casa de Labão para voltar saindo de Padã Arã e voltando para Canaã, a Bíblia diz que Raquel, a preferida, a amada, ela furtou o ídolo da casa do pai. Labão era um politeísta, né? Era aquele tipo de gente que na estante tem o Buda, tem a Bíblia, tem tanta coisa, né? Tem gente que é assim, tudo que for Deus ele coloca na sua estante. Mas nós precisamos ter muito cuidado, irmão, aleluia, porque nosso Deus ele é zeloso, nosso Deus ele tem ciúme de nós, e não podemos, aleluia, abrir brecha, tem que tirar as coisas estranhas. E quando Labão persegue a Jacó e o encontra, ele diz, olha, você fugiu, levou meus netos e ainda furtou o ídolo. Jacó era patriarca. Se nós fizermos uma análise, Jacó era patriarca porque ele recebeu a bênção patriarcal. E uma das coisas importantes na bênção patriarcal era abençoarei o que lhe abençoar e amaldiçoarei aquilo que você amaldiçoar. Jacó tinha esse poder. Então quando ele disse o que? Eu roubei o ídolo da sua casa, eu sirvo ao Deus vivo. Que é isso, homem? Pronto. Quem encontrar na tenda que você encontrar esse ídolo, que morra essa pessoa. Estava na tenda de Raquel. E agora? Jacó não sabia. E Labão começou ali revirando as tendas. Quando ele entra na tenda de Raquel, ela diz, meu pai, eu vou ficar sentada, estou nos meus dias. E enganando o pai, porque ela botou uma almofada que se colocava nas costas dos camelos, feita de pelo, e sentou-se em cima do ídolo. E Labão procurou na tenda dela também, mas não encontrou. Aí Jacó disse,
Está vendo aí o negócio como é? Que não tem ídolo aqui, mas tinha. Ou não tinha, irmão? Tinha. Tem coisa escondida, irmão, que vai sair no tempo. Vai sair no tempo. Nem se preocupe. É aquele filho que levava droga para dentro de casa. Aleluia. A irmã contou esse testemunho, achei tão bonito. O filho levava droga para dentro de casa, para fumar escondido. Mas Deus despertava a irmã, aleluia, de madrugada, e louva, louva, louva. E ela começava a louvar. Quando ela terminava o hino, o Espírito de Deus, louva. Isso foi por uma semana, 2, 15 dias. O menino não aguentou, chegou com aqueles pacotes de crack, entregou a mãe, disse: mãe, eu recebi isso aqui dos amigos, mas toda vez que eu ia fumar, a senhora começava a louvar. Deus estranho no teu lar não vai ficar, aleluia. Santifica o teu lar, aleluia. Tirai os deuses estranhos. Olha a surpresa de Jacó, quando ele manda tirar os deuses estranhos, apareceu o ídolo de Labão. Na tenda de quem, irmão? De Raquel. É gente atrapalhada, viu, irmão? Pastor Leôncio, nosso querido pastor, saudosa memória, né? Ele dizia, daquela voz dele muito bonita, mansa, ele dizia: o segredo é não se atrapalhar com os atrapalhados. E é verdade, irmão, tem gente que é atrapalhada, irmão, e atrapalha a vida dos outros. Jacó, quando olha, diz: o que esse Deus está fazendo aqui? Deus estranho. Jacó viu. E sabe qual foi a sentença? Léa morreu. Aliás, Raquel morreu. Porque ele não tinha dito, irmão, ele não tinha dito. Ele disse: na tenda que achar esse Deus, pode matar. Às vezes a gente não quer nem jogar a maldição, termina jogando. Eu vi um pastor, posso até citar o nome dele? Foi o meu pastor, conhecido também do nosso querido pastor Rinaldo, pastor Manuel Anísio. Eu estava com ele, cooperamos com ele ali em Tejucupá, na época ele passou ali. E eu me lembro que eu estava com ele, e ali, irmão, ele estava aconselhando uma jovem, eu estava presente. E ele disse: irmã, não case com esse rapaz, você vai sofrer. Era uma jovem, irmão, vamos dizer assim, de um bom testemunho, não era de mau testemunho. Mas naquele dia parece que ela deu lugar ao diabo. Que ela virou-se para o pastor e disse: pastor, o senhor cuida da sua vida, que eu cuido da minha. O pastor também calou-se. Eu fiquei olhando, mas irmão, ela casou com esse dito rapaz. Pense numa infelicidade, pense num problema, pense, irmão, numa confusão na vida dela. Chorou lágrimas amargas. Irmão, aleluia, você está em Betel, aleluia. Tem gente por aí ensinando que é a mesma coisa, é tudo a mesma unção, pode tratar de você de tudo. Cuidado, eu aprendi, aleluia, a respeitar o Deus que está em Betel e os homens de Deus. Vê a diferença de Ana. Vê a diferença, né? Quando o sacerdote chegou e viu aquela mulher lá, só lá no, perto do altar, mexendo os lábios, disse: até quanto vai estar embriagada, mulher? E não é lugar de ninguém estar embriagado. Ela olhou, conheceu pelas vestes, era o sumo sacerdote. Ela disse: não tenha a tua serva como filha de Belial. Eu estou amargurado. Oh, narabalai, aleluia. Eu nunca tirei um grão de arroz nos meus pastores. Eu nunca tirei um grão de arroz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre respeitei os homens de Deus. Aleluia, que isso, aleluia, para mim é uma felicidade. Porque se daqui, desse altar, do homem de Deus que está aqui, não sair algo bom para a minha vida, de onde vai sair? Mas tem gente hoje, né, irmão, se alimentando aí, em certos lugares, bebendo de águas sujas, e chega, sabe, cheio de direito. É que nem... termina morrendo no altar, né? Termina morrendo no altar. Faz que nem Raquel. Então ele disse: deuses estranhos. Jeremias capítulo 2, versículo 25. A Bíblia fala que o mal de Israel era porque ele era apaixonado pelos deuses estranhos. Se vocês têm um problema com vocês gostam de uma coisa estranha,
Tem gente que é assim, né, irmão? Eu me lembro que quando cooperando com a igreja, certo irmão chegou e disse: não, porque quando Deus me toma, olha, quando Deus me toma, ninguém me segura. Eu digo: cuidado, por causa de uma tomada, você pode levar um choque e morrer. Tenha cuidado com essas coisas. Porque o Deus que está nessa casa, Ele é ordeiro, Ele é organizado, Ele não trabalha atravessado, Ele faz coisa certa. É o Deus de Betel. Quantos podem dizer amém? É o Deus de Betel. Subiu para Betel, chegou lá, apareceu os deuses e disse: enterra isso. Irmão, tem que enterrar. Eu fico pasmo, irmão, de ver. Tem pessoas que ainda guardam relíquias dos avós. E é idolatria. É idolatria. Tem um escapular que bota no pescoço. É uma correntezinha que bota no pescoço com um santinho. E eu me lembro que uma irmã chegou uma vez para mim e disse: olha, Deus falou comigo através da sua palavra, irmão Jasmiel, e eu quero tirar algo que está em mim. Eu não sabia, ela usava por debaixo assim da roupa esse cordão e puxou com um santinho na ponta, um retrato de um santo. Digo: misericórdia, ainda tinha isso? Deus estranho. Deus estranho. Ah, mas era da minha avó, da minha bisavó. Enterra tudo, joga fora. Você está em Betel. O Deus aqui é vivo. O Deus aqui não divide glória com ninguém. Aleluia. E aí Jacó, aleluia, a Bíblia diz que quando ele faz isso, ele segue para Betel. Olha que coisa interessante. No caminho a Bíblia diz que o terror de Deus ia diante dele. Esse termo, se nós formos analisar, é Deus espantando os inimigos. Porque Jacó não ia com o exército, Jacó não ia para uma guerra, mas quem olhasse via ao redor, aleluia, via acompanhando Jacó a presença do Deus Todo-Poderoso. Ninguém ousava tocar nele, aleluia. Quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, as coisas mudam. Chegou em Betel, o inimigo faz de tudo para você não chegar em Betel. Eu não sei se é o problema aqui, eu falo lá de onde eu estou, em Santa Filomena. Eu precisei chamar alguns irmãos para conversar. Eu digo: meus irmãos, porque eles estavam dizendo: não, nós não vamos para a igreja, com medo do vírus, com medo. Eu digo: eu acho engraçado, você passa o dia todinho no comércio, passa o dia todinho na rua, você bate os 4 cantos do mundo durante o dia, quando dá 7 horas de não vou para a igreja, que é para não adoecer. Será possível? Será possível que é só aqui que tem um vírus esperando você? Aqui tem a presença de Deus e tem fogo de Deus nesse altar. Situação, meus irmãos. Mas você vê que tem pessoas que inventam história. Eu não estou dizendo que é aqui, estou falando de lá de Santa Filomena, pastor. Mas é uma verdade. Quer dizer, é tudo para impedir você de chegar em Betel. Porque o inimigo sabe que quando você chega em Betel, Deus fala com você, Deus assume compromisso com você e a sua vida começa a andar. Pega tudo. Quando Saul, porque a consagração de Saul foi muito mais bonita que a de Davi, convenhamos. Eu acho, pelo menos, eu na minha pequena e fraca análise, eu vejo muitas coisas acontecendo na consagração de Saul que não aconteceu na consagração de Davi. Porque quando ele, aleluia, é ungido por Samuel, Samuel disse que ele vai ser rei. Ele diz: olha, quando saíres daqui, Deus vai transformar teu coração, aleluia, em outro. Deus vai mudar, e tu vai encontrar lá em Betel 3 homens, né? Uns levando bolos, outros levando cabritos, outros levando um odre de vinho. Veja, eram tudo ofertas que havia. Mas o que eu acho interessante é que tudo aquilo tem uma interpretação. Mas já pensou o que é você ir a Betel arrastando 3 cabritos? Porque os cabritos representam as dificuldades. Irmão, quer ver uma grande tribulação? Você diga: eu vou para a igreja. Aí começa a aparecer uma coisa, aparecer outra, e é menino chorando, e é visita. A minha avó, que morava ali no Ibura, o R5, uma vez meu pai vinha do interior, na época ele estava afastado do evangelho, e a gente era tudo pequeno. E quando ele chegou na casa dela,
era mais ou menos 6 e poucas, quase, era mais de 6:30. E ela recebeu a gente e disse: olha, a casa tá aí para vocês, agora eu vou para a igreja. E meu pai disse: mas mãe, eu vim do interior para lhe ver. Disse: você veio, mas eu tenho um compromisso com Deus. Aleluia. Quer vir comigo? Vamos para a igreja. Minha avó era dessa maneira. Então, irmão, nada, pega os cabritos, pega bolo, pega vinho, pega o que tiver e vem para Betel. Arrasta tudo para Betel, porque é aqui que Deus vai dar a vitória a crente fiel. E ele chega, irmão, coisa boa, chegamos, né? Amém? Coisa boa, chegamos em Betel. E Jacó, aleluia, fez ali uma aliança novamente em Betel, porque Deus agora lhe aparecera, aleluia. E ele usa um termo, ele diz: aqui não é mais Betel, não é mais Betel, não vai ser mais Betel, para mim não, aqui agora é El Betel. Por que ele acrescentou o El? Porque o próprio nome Betel quer dizer casa de Deus, mas ele disse: aqui é El Betel, ou seja, o Deus da casa de Deus. E se nós analisarmos, tem coisa aí, irmão, tem coisa profunda, porque tem crente que ele tem cartão de membro, ele tem Bíblia, ele tem até anos de crente, ele é o verdadeiro profissional da fé, né, irmão? É o verdadeiro profissional da fé. Mas Deus não está interessado nisso, Ele está interessado em que você tenha comunhão com Ele. Como é? É Betel ou é o Betel? É você que vai decidir. É a casa de Deus ou o Deus da casa? Irmão? É o meu jeito de ser crente ou como a Bíblia manda? Que agora tem crente de tudo que é jeito, né, irmão? Eu acho interessante gente se proclamando aí, né? Ensinador, doutrinador, que a gente olha e precisa primeiro se corrigir, querendo mudar. A Bíblia diz os fundamentos que os antigos, que essa igreja, irmão, o diabo tem muita raiva dela, porque nessa igreja tem marcos, aleluia. Essa igreja foi fundada com lágrima, com sangue, com pessoas que deram a vida por essa obra. Permita-me, mas chega aí, eu me coloco até no meio, os meninos que nasceram ontem que nem eu, querendo mudar a doutrina. Sangue de Jesus tem poder. Vai conhecer primeiro o Deus da Assembleia de Deus. Tem um particular aí, é o Betel. Tem um achego a mais. Nós precisamos de chegar mais. Aleluia, quando estamos em El Betel, aleluia, Deus começa a falar. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: prossigamos, né? Nós não podemos parar. Eu preciso prosseguir nesse caminho, conhecendo a Deus, aprendendo dEle, Ele me chamando, aleluia, para um lugar mais estreito, aleluia, e eu tendo mais intimidade com Ele. Nós temos que ter cuidado, irmão, para não ficar no superficial, para não ficarmos na distância, para não nos tornarmos profissionais da fé e ficarmos de longe. Deus não quer isso. Ele quer que você esteja em Betel, mas que você conheça El Betel, o Deus da casa de Deus, que você tenha comunhão com Ele, que Ele fale com você. É o mistério da igreja, louvado seja o nome de Jesus. Eu falava isso essa semana, aliás, terça-feira, eu falava isso no culto, que eu estava quando cooperei com o nosso querido pastor também aqui em Paulista, Recife. Ele nos trouxe para Tejucupapo, me trouxe para Paulista, e estávamos cooperando ali na congregação. E eu me lembro de um fato que aconteceu. Uma serva de Deus, o seu filhinho, pisou num prego, e quando pisou naquele prego, irmão, ali, você sabe como é criança, não diz, não é? O ferro enferrujado infeccionou e gangrenou, né? E quando ela percebeu aquilo ali, levou para o médico, mas já fazia alguns dias. E quando chegou no médico, irmão, o médico olhou e disse: mãe, aqui só vai cortando, vai ter que cortar.
Veja que situação, né? Uma criança mais ou menos de 3 para 4 anos, menino bonito. E o que acontece, meus irmãos, é que eu soube também da história e a gente ficou muito triste, porque a gente coopera com a igreja, como Paulo diz, não há quem não sofra, que a gente não sofra também, não é? A gente se envolve, porque a igreja é uma família formada de famílias, e a gente ficou muito pesaroso. E eu estava no círculo de oração, fui com esse propósito também, estávamos orando ali, quando eu vi ela entrar, era uma igreja bem menor que essa, e ela entrou, e quando ela entrou, aleluia, eu digo, a serva de Deus está angustiada, a serva de Deus está atribulada. E ela ajoelhou-se, irmão, num banco que ficava próximo ao púlpito, era um pouco mais baixo que esse, mais pequeno. E eu vi quando ela fez uma oração. Olha, irmão, é coisa linda, é por isso que é bom a gente estar em Betel, amém, irmão? Ela simplesmente abriu a boca em voz alta e disse assim: Senhor, aleluia, a maior alegria que eu tive foi ver o meu filho andando, e agora os homens querem cortar o pezinho dele. Deixa não, Jesus. É Betel ou é o Betel? Aleluia. Tem hora que não somente a casa de Deus, é o Deus dentro da casa, é o Deus que está aqui hoje. Irmão, quando ela disse isso, aquilo mexeu comigo. Sabe o que é mexer com uma pessoa? E Deus me falou e disse: vá a ela e diga que eu ouvi a oração dela. Oh, aleluia, aleluia. O Deus da casa de Deus, Ele está aqui. Bom é estarmos aqui. Aleluia. E eu me aproximei e disse: irmã, ela olhou para mim e disse: eu queria falar, levante por favor, porque de joelho é bom a gente falar com Jesus, né? Com ninguém, a não ser com Jesus. E quando ela levantou-se: diga, presbítero, eu disse: Deus manda lhe dizer que ouviu a sua oração. Ele ouviu. Aleluia. Ela voltou para o hospital. A cirurgia estava marcada, se eu não me engano, para o outro dia, pois o caso tinha pressa. Olha, irmão, foi uma coisa tão interessante, porque no outro dia que pega a criança, bota na maca, leva para passar a cirurgia, aí o médico descobre o que foi aqui, aí pega assim a prancheta, né? Diz: amputação? Aonde? Aleluia. Ele correu o corpo da criança assim e disse: amputação aonde? É o Betel, o Deus da casa de Deus. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia. Oh glória, aleluia. Na mesma hora, alguém disse a ele: foi o senhor mesmo que preencheu isso? Não, não foi esse daqui não. Pé desse menino não tem nada não, tá vermelhinho, não tem nada aqui não. Foi esse. Senhor, o que foi que aconteceu? Até hoje eu acho que ele não sabe o que foi que aconteceu. Mas o Deus da casa de Deus, quantos crê nele? Quantos crê nele? Quantos crê nele? Adore a ele, adore a ele, adore a ele, adore, adore, adore. É a casa de Deus. Oh glória, oh glória. Oh glória. Salmista, no Salmo de número 122, né? Aleluia. Oh glória, aleluia. Jesus está aqui, irmão. É o Betel. É o Betel. Aleluia. Glória, aleluia. Veja o que o salmista diz. Eu acho tão bonita essa expressão que eu não quero cometer erros. Eu quero ler aqui com os irmãos. Aleluia. Aleluia. 122. Na minha versão diz: fiquei alegre, fiquei feliz. Mas tem uma versão que diz: alegrei-me. Eu acho tão bonito isso aí, né? Alegrei-me.
Quantos estão alegres por estar aqui nessa noite? Aqui é o nosso lugar, irmão. Aqui é o nosso habitat natural. Tem um monte de desigrejado por aí que não quer mais igreja. Vão morrer, irmão. Com a força da expressão. Vão morrer, irmão. Um peixe fora d'água não se cria. Começa se afastando de igreja. Doutrina de demônio. E a igreja sou eu. E que não, você, seu lar, meu lar, pode ser uma continuidade disso aqui. Eu creio. Mas nunca vai substituir isso aqui. Nunca vai substituir. Bota isso na sua cabeça. Nunca vai substituir. Irmão, aqui é que é o lugar. Aleluia. Aqui, aleluia. O Deus da casa de Deus passei em nosso meio. Passei em nosso meio. É lugar de revelação. Eu menino correu, porque minha mãe, aleluia, ela levava, era 9 para a igreja. Não sei como é que ela conseguia. Tem gente que não consegue levar 1, né? Ela levava 9. Aleluia. E menino, você sabe, vai na marra mesmo. E quando chegamos ali, meus queridos, aleluia, na igreja, eu me lembro que eu andando assim, era um círculo de oração. E eu, aquele clamor, aquele choro. Sabe aquele choro? E eu muito criança, eu disse, pra que isso? Porque essas mulheres estão tudo chorando, pra que isso? Sem entender nada. Não sei de onde veio, se veio de cima, se veio de baixo, se veio do lado. Uma voz bradou e disse, eu me agrado. Estremeci todinho, corri, fiquei cada olho acatitado assim perto da minha mãe. De que negócio é esse aqui? É o Deus da casa de Deus. É o Deus que anda no meio do seu povo. Que Deus os abençoe.